O que o Flamengo fez no jogo com o Chelsea, é muito raro. Assim, a proposta de jogo, eu sabia que seria essa. Eu sabia que o Jorginho ia subir o nível do time do Flamengo. Eu não imaginava que fosse ser tão rápido. Assim, logo de cara, né? Ele subir tanto e demonstrar um entendimento assim com o Pulgar que é impressionante. Né? Por exemplo, nesse jogo contra o Chelsea, e o que o Flamengo fez? Por que o Flamengo escalou o Wesley e o Ayrton? Quer dizer, eu tô fazendo essa análise agora no pós, né? Depois de ver o jogo. Né? O Wesley e o Ayrton, eles se projetavam, né? Como dois laterais. A saída de bola do Flamengo não costuma ser assim, né? Então o Flamengo fazia o 3-3 ali, um dos volantes recuava, o Jorginho recuou algumas vezes para fazer a saída com os dois zagueiros, né? E o Pulgar na maior parte do tempo, né? E então era 3-1 na frente e aí a galera, né? Os dois laterais projetados, o Luiz Araújo aberto, o Gerson até um pouquinho mais aberto pela direita para fazer dupla ali com o Wesley e a Arrascaeta, enfim, o Plata na frente. Então ele mudou a estrutura da saída de bola, né? Então, assim, o Felipe ele fez escolhas difíceis de entender ali, mas, assim, conforme você vai vendo o jogo, você vê que... E aí entra a grande vantagem dele, né, cara? É um cara que analisa muito o adversário, ele mantém a sua ideia de jogo, ele mantém o seu sistema, ele mantém a sua proposta, mas ele faz adaptações pontuais ao que o adversário vai fazer, né? O que ele espera que o adversário vai fazer, né? Eu acho que a saída de bola do Flamengo surpreendeu o Chelsea no jogo. Eles não estavam esperando isso, estavam esperando ali o lateral voltando e tal, para ajudar. Talvez não estivesse esperando nem o Ayrton Lucas, que o Ayrton Lucas jogasse, estava esperando o Alexandre, né? Então, assim, o Felipe Luiz foi muito bem, foi uma grande jornada da carreira do Felipe Luiz, já que, né, a carreira dele é só no Flamengo. Foi a grande jornada da carreira dele. Certamente ele se preparou muito para isso, porque ele é um cara ambicioso, ele está querendo se apresentar para o mundo. E esse Mundial é a grande oportunidade. Né? Assim como era com a expectativa que o Jorge Jesus tinha. Muito da saída do Jorge Jesus ali na pandemia foi quando saiu a informação de que o Mundial tinha sido cancelado. De que o Mundial ali, né, naquele período, não ia acontecer. Né? Então, estava sem previsão, né, para a volta. Aquilo ali, eu tive essa informação na época, desanimou muito ele. Porque ele imaginava ganhar o Mundial, o primeiro, 2019, justamente para se inserir num contexto do mercado. Né, do mundo olhar para ele, olha, esse cara ganhou com o time da América do Sul o campeão europeu. Era esse o grande objetivo do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, na primeira entrevista dele, assim que ele fechou com o Flamengo, o próprio repórter falando, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e aí o Jorge Jesus acrescentou o Campeonato Mundial, né, ganhando a Libertadores, disputar o Campeonato Mundial. Então, assim, o Felipe está muito voltado para isso. E ele realmente se apresentou para o mundo, né? E a galera lá de fora nem sabe desses pormenores, né? Da surpresa da escalação. Assim, eles olhando a história do Flamengo, não deve ter se impactado com a Arrascaeta saindo e Bruno Henrique entrando. Mas a gente que acompanha o Flamengo todo dia arregalou o olho, né? Como assim? Né? E lógico, fazia sentido, né? Tanto que o Plata, a partir do momento que passou a atuar na função do Arrascaeta, o Plata foi, naquele período ali em que o Flamengo virou o jogo, o Plata foi o melhor em campo, né? Naquele período, o jogo todo não, mas naquele período o Plata foi o melhor em campo, né? Cresceu absurdamente o futebol dele a partir daquela mudança, e o Bruno Henrique teve a presença diária para fazer o gol, para dar assistência. Então, assim, foi uma grande jornada do Felipe Luiz, uma grande jornada do Flamengo. E, assim,
É difícil, né, cara? Assim, você sabe que o Flamengo tem potencial e tal, mas assim, imaginar que o Flamengo ia ser o primeiro clube desse Mundial a se classificar e ainda com a primeira colocação garantida, assim, lógico que surpreende. Lógico que não era isso que... O torcedor pode querer fazer a bravata agora, eu sempre soube e tal, beleza. Quer fazer a bravata, faz. E o torcedor tem que ter fé mesmo. Mas assim, a análise racional da coisa não indicava isso. Assim, o Flamengo estava jogando o melhor futebol no Brasil, sim, mas o Flamengo muito assim inconstante, né? A campanha da Libertadores dava um pé atrás muito grande. Se o Flamengo tivesse feito uma campanha, não vou dizer nem que é a do Palmeiras de 100%, mas uma campanha bem sólida, não tivesse tido a derrota para o Central Córdoba e tal, a gente teria um pouco mais de confiança, um pouco mais de otimismo, digamos assim, para imaginar. Mas o futebol é isso, né? Então, assim, o Jorginho entrou, encaixou, o Flamengo, muita mobilização. Assim, o que o Flamengo fez no jogo com o Chelsea, é muito raro. Essa mobilização, o que o Flamengo correu nesse jogo, não tá escrito. Eu não sei se esses caras chegaram no vestiário e desmaiaram. Mas naquele calor, o que esse time correu foi um absurdo, né? E aí é muito na parte mental, emocional, a motivação, né, do jogo. Um jogo contra o time de Premier League, o mundo todo vendo e tal, é muito diferente, né? Até a presença da torcida em peso também, né? Isso, sem dúvida. Sim. Então é uma mobilização totalmente fora do padrão. E aí, realmente, o Flamengo tirou esse desempenho muito bom. Assim, na estreia foi bom, e no jogo contra o Chelsea foi muito bom. O Flamengo foi melhor que o Chelsea os 90 minutos. Pode ter tido momentos de oscilação, mas, no geral, ele foi melhor que o Chelsea os 90 minutos, né? E isso aí realmente foi uma surpresa, até pelas vitórias que os brasileiros tiveram contra europeus no século. Se você for pegar São Paulo contra o Liverpool, Internacional contra o Barcelona, Corinthians contra o Chelsea, agora o Botafogo contra o PSG, era sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Fechado, jogando por uma bola. O Botafogo e o Inter com o goleiro fazendo menos milagres. Mas Rogério Ceni e Cássio, né, fizeram milagres. Né? E o Flamengo não. E o Rossi só fez aquela defesa no chute do Dilep no início, né? No primeiro tempo. Só isso. Assim, o Rossi não apareceu mais assim com defesa importante em nenhum outro momento do jogo. Então, assim, foi muita autoridade. Foi o que eu escrevi ontem na S1 Live. Uma autoridade inédita de um brasileiro contra um europeu. O Flamengo jogou olhando nos olhos do Chelsea. E às vezes até de cima, olhando de cima a baixo. E não olhando sempre de baixo para cima, como os outros jogaram e tiveram seu valor e tiveram justiça e cumpriram bem o seu plano de jogo. Mas o Flamengo teve um comportamento inédito. É lógico, não foi contra o campeão das Champions. Aliás, o Flamengo, dependendo do que acontecer, pode até cruzar com o campeão das Champions nas quartas, né? Se o PSG terminar em primeiro no seu grupo, pode ter que os confrontos acabem colocando o Flamengo diante do PSG campeão da Champions. Não foi o campeão da Champions, foi o campeão da Conference, mas ainda assim o Flamengo teve uma postura assim... foi um jogo histórico. Foi um jogo histórico, não tem muito mais o que falar. Botou os ingleses na roda 44 anos depois. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.